E aí, pessoal, a dura derrota para o Sport, a pior das derrotas. O abatimento total de todas as partes. O que a gente pode falar dos bastidores e o que pode acontecer nessa segunda-feira? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Do jogo, nós já falamos o vídeo anterior aqui, falamos tudo, da parte técnica, da parte tática, do que faltou, do que nós tivemos em algum crescimento, como a gente viu, como a gente deixou de ver. Só que esse jogo ele tem um outro componente. E ele agregou dentro da nossa condição um abatimento como ainda a gente não tinha visto. Seja nas coletivas de Luiz Felipe Scolari e de Marcos Herrmann, mais uma vez o presidente Romildo Bolzan não se manifestou depois do jogo, mas Marcos Herrmann falou e Luiz Felipe Scolari falou. E eu, particularmente, me impressionei muito com o abatimento do Filipão. Vocês sabem que aqui está um cara que defende o Filipão, que torce que ele tenha sucesso. Mas hoje, pela primeira vez, eu vi um Luiz Felipe Scolari abatido, tocado pela derrota. O Grêmio, como um contexto, não imaginava perder. A gente sabe das dificuldades que muitas vezes o jogo proporciona, mas tudo indicava uma noite boa para os gremistas. Tudo indicava uma vitória com torcida. Era esse o contexto. Mas, curiosamente, as coisas durante a partida foram mudando e o Grêmio acabou sucumbindo a um adversário menor, um adversário que vai ser rebaixado ou que deve brigar por isso, e eu acredito que seja um dos rebaixados. Está atrás do Grêmio, inclusive, ainda na colocação. O Grêmio que perdeu, curiosamente, as 2 partidas para o Sport. Mas o Luiz Felipe Scolari fez algumas frases que dão conta do seu sentimento. Quando perguntado sobre como fazer, vamos trabalhar. Isso eu sei, né, Filipão? Isso eu já sei. A gente vai de acordo com o momento. Naquele jogo eu usei e deu certo. Agora também já sei. Filipão parece não encontrar mais o seu trilho, o seu caminho. Eu tenho certeza que esse jogo, e dentro disso, não é só o sentimento do torcedor, é também o sentimento interno, porque todos se olharam no espelho e perguntaram, e aí, cara? E agora? Por quê? Porque tinham todos os reforços, porque tinha tudo para ganhar o jogo e porque não só não ganhou, como foi muito mal no jogo. Muito mal no jogo. E aí a situação realmente começa a entrar num rumo perigoso. Perigoso. Marcos Herrmann, da mesma forma, também não conseguiu explicar o jogo do Grêmio, não conseguiu explicar por que o Grêmio não consegue manter uma sequência, não conseguiu explicar por que o time piorou. E é aí, quando a gente fala em abatimento total, a gente está falando exatamente nesse sentido. O que fazer agora? Qual é o diagnóstico do Grêmio em relação a esse jogo? Qual é o diagnóstico do Grêmio em relação à possibilidade de evolução? Trabalhar é uma resposta lógica, mas neste momento é como trabalhar. O que seria o trabalhar diferente? Pela primeira vez, vou repetir, eu vi um Luiz Felipe Scolari abatido. Um Luiz Felipe Scolari sem as respostas. Um Luiz Felipe Scolari sem o diagnóstico. Se antes ele dizia, eu preciso trabalhar defensivamente, hoje, mais uma vez, ele citou problemas anteriores, que ele disse, eu não quero nem mais falar. Ele parece entender o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, ele não tem força de modificar. Por quê? Porque Filipão já está há algum tempo aqui. Ele chegou no Grenal do primeiro turno. Ele melhorou o time, mas quando era a hora de dar a volta, de passar por cima, o time voltou para trás. O time deu a volta. E em cima dessa dificuldade, quando o Filipão cita situações, claramente ele baixa o olho como se não tivesse forças de resolver. E Marcos Herrmann também mostra esse mesmo sentimento, se é que dá para chamar isso de sentimento. Eu tenho a mesma sensação de ver no Marcos Herrmann também uma sensação de que não sabe qual é o caminho. O Grêmio claramente está sem o diagnóstico do que acontece. O Grêmio achou que com as modificações as coisas iam acontecer naturalmente, só que elas não aconteceram. E aí o abatimento começa a tomar conta.
Ou vem um resultado dentro do campo e modifica esse status, ou haverá claramente um rompimento para se tentar um pensamento mágico. Fica evidente isso. O jogo de quarta-feira virou nevrálgico, porque o Grêmio não vai conseguir escapar de mais um jogo desses com esse sentimento. O Grêmio não vai até o fim com essa ideia de abatimento sem entender o que está acontecendo dentro do campo. O abatimento de hoje indica claramente que o Grêmio voltou a colocar um ponto de interrogação no que está acontecendo dentro da arena. Seja em cima do departamento de futebol, seja em cima do comando técnico do professor Luiz Felipe Scolari. Fica em cima de respostas evasivas, de respostas pouco produtivas, de ideias muito generalizadas, de uma ideia, o Grêmio produziu melhor. Isso é pouco. É preciso entender o que está acontecendo, quem dá resultado, quem não dá. Por que alguns jogadores não conseguem produzir? Por que o time emocionalmente está tão abatido? Por que no primeiro desconforto do jogo o time não tem uma liderança? Essas situações, claramente, por que hoje, por exemplo, em todos os lances, jogadores abriam os braços uns aos outros como se estivessem jogando de forma totalmente individual, sem um conceito de time. O Grêmio precisa ter essa unidade para a partir daí sair. No próximo jogo o Grêmio vai enfrentar muitas dificuldades também dentro do campo, porque não vai ter Borja, porque não vai ter Vijaçante, porque vai começar a ter que voltar a colocar outros jogadores, pode não ter Diego Souza também, mesmo ele que tenha entrado tão mal hoje. O Grêmio tem sim muitos problemas para resolver, muitos problemas para discutir, e não está conseguindo, através das suas forças, discuti-los. Este, para mim, é o grande ponto de interrogação que se abre nesta segunda-feira. Eu não estou dizendo aqui que o treinador vai ser trocado, porque acho que não é esse o caminho. Mas fica evidente que essa interrogação começa a bater na cabeça dos dirigentes do Grêmio e também de Luiz Felipe Scolari. Eu vou repetir, pela primeira vez eu vi um Filipão abatido. Marcos Herrmann já vem mostrando esse abatimento, hoje mais uma vez se mostrou. E é óbvio, o torcedor, e eu sou um torcedor, estou pensando aqui, abatimento é do jogo, né, César? Não é esse modelo de abatimento por ter perdido, é por não ter forças de entender como modificar. O Grêmio precisa se modificar hoje e não sabe como. E em cima dessa realidade, sinceramente, eu acho que um ponto de interrogação gigante está na cabeça do Grêmio hoje e deve encaminhar até quarta-feira algo. Ou o Grêmio vence e afasta isso, ou nós teremos mais mudanças a partir de quarta-feira. Vocês podem apostar, o Grêmio não conseguiu entender o diagnóstico e parece não ter forças para nos tirar dessa. Vamos torcer que a vitória venha e que a vitória consiga ser essa mola propulsora. Me parece que é isso. Parecia contra o Flamengo que iria acontecer isso, e depois 2 jogos terríveis acabaram apagando isso da nossa memória. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.